Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Deixa eu dar um aviso aqui do nosso pastor, viu que ele não está aí nessa noite, né? Foi a única data que ele conseguiu para tirar umas férias, e ele pediu para avisar a cada um de vocês que ele vai, mas aí o coração dele está aqui. Ele ama cada um de vocês. Hoje ele me passou uma mensagem, fala lá para o povo que eu amo cada um deles, e que tirei essa semana para dar uma descansada, mas que semana que vem ele está aí. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Eu quero te dizer para você nessa noite, querido, não se afaste de Deus. Deus tem falado muito assim ao meu coração: não se afaste de Deus. Não se afaste dos caminhos de Deus. Satanás, ele está esperando. Satanás, ele é o nosso algoz. Ele está esperando um momento de vacilo, para que ele possa nos tirar da presença de Deus. E eu quero dizer algo além. Muitas vezes ele pensa em te tirar você da eternidade. E nós temos, queridos, que colocar os nossos corações na presença de Deus, e entender que Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é teu inimigo, é ou não é? Ele é nosso inimigo. Talvez as pessoas lá no mundo falem assim: não, mas isso é baboseira, isso é coisa conto da carochinha, dos 3 porquinhos. Não é não. Isso é mais sério do que nós imaginamos. E hoje nós temos aqui 4 mesas. E hoje é uma noite de Santa Ceia. E isso aqui, Deus tinha me dado algumas palavras, mas Deus testificou no meu coração uma palavra proveniente, uma palavra referente à Santa Ceia. E Deus deu um título para essa ministração dessa noite. Você que está anotando aí, anote aí: visão terrena ou visão sobrenatural? Quando você olha essa mesa aqui à frente, qual é a visão que você tem? É só simplesmente uma mesa? Com as bandejas, com alguns itens dentro, suco, o pão. Você olha isso simplesmente como um objeto qualquer? Ou você olha com os teus olhos espirituais? A mesa posta. A mesa que está representando o corpo e o sangue de Cristo. Fazendo o grande ensaio, como eu sempre tenho dito, o grande ensaio para o grande dia. O dia que nós vamos estar lá do lado de Jesus. O dia que nós vamos estar do lado do Pai, queridos. Porque isso aqui, essa matéria, ela vai acabar. Essa matéria aqui, ela vai se acabar. E um dia eu estarei diante do Senhor. E a Bíblia fala assim que lá vai estar posta uma grande mesa. E eu quero ver cada um de vocês naquela grande mesa. O meu desejo é ver cada um de vocês. Por isso nós temos que estar firmados. Por isso nós temos que olhar para aquilo que nós temos feito. Eu vi hoje ou ontem, não me recordo, que muitas vezes, não sei quem postou também, eu só li a mensagem, que talvez pessoas que estão lá fora, abrace ela quando ela voltar. Porque nós, seres humanos, muitas vezes nos abraçamos aqui, nós começamos o culto, nós nos abraçamos, festejamos, glorificamos a Deus por essa comunhão. Mas, queridos, eu quero dizer para você que essa comunhão nós temos que ter também com aquelas pessoas que estão retornando. Aquelas pessoas que talvez saíram da presença de Deus e elas estão retornando. Abrace. Abrace. Abrace mais do que as pessoas que você tem no dia a dia. Mostre a importância das pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os meninos colocassem para mim, lá da mídia, o Eric. Colocasse Lucas 14.
Nós vamos ler do versículo 16 ao 27. Amém? Essa palavra, queridos, Jesus, Ele continua dando essa palavra no nosso dia, nossos dias de hoje. Jesus, Ele conta uma parábola que, vamos ler lá? Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Fala assim, convidou a muitos. Amém? E esse muitos, eu e você estamos incluídos. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser inclusiva, não exclusiva. O reino de Deus, ele é inclusivo. Amém? E a hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Fala assim, já está preparado. Outro versículo. Mas todos, começaram a escurçar-se, a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Que tire ele, deixe ele de fora. Próximo. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo que me dê por escusados. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo, contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenastes, ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e obriga aos entrar, que a minha casa se encha. Próxima. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltavam-se e disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer meu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte, queridos. Jesus, ele faz o convite, e isso que nós estamos vivendo nessa noite é o convite de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala assim: glória a Deus porque você está aqui. Tantas pessoas, queridos, têm a oportunidade, e as pessoas têm perdido a oportunidade. Pessoas têm perdido a oportunidade, e nós temos visto, por aí afora, muitas pessoas se perdendo, pessoas morrendo. E eu não estou dizendo pessoas lá do mundo, não. Eu estou dizendo pessoas de dentro das igrejas. Ontem pela tarde, não sei se quantos ouviram, um amigo de infância meu faleceu ontem. Vocês devem ter visto nas notícias, aonde deu um raio em cima de um cabo de alta tensão, 13.000 volts, e esse cabo de alta tensão caiu no pescoço da esposa dele. Ele, no apuro para querer tirar a esposa do meio, ele e o filho tentaram pegar no fio de alta tensão, ele morreu na hora, a esposa dele está internada, o filho dele está internado. Ele foi enterrado hoje às 4:30 da tarde. E o filho dele e a esposa dele estão com o risco, se sobreviverem, ter que amputar uma das pernas. Então, queridos, o que Deus me revela no meu coração, que eu quero passar para vocês nessa noite? Que nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar com as nossas vidas alinhadas com aquilo que Deus quer. E sempre, como eu digo, é fácil
caminhar na presença do Senhor? É ou não é? É fácil? É fácil ou não é? Não é fácil. É difícil. Mas Deus quer dizer para você nessa noite, querido, que apesar das dificuldades, como o pastor Marco acabou de dizer aqui, talvez a falta de dinheiro, não desista. Não pare. Tenha a visão, não tenha a visão terrena, mas tenha a visão sobrenatural. Essa é a visão que Jesus quer. Jesus, quando ele fazia os milagres deles, querido, as pessoas, os leprosos, ele curou 10, quantos voltaram? Somente 1. Porque muitas vezes, querido, nós temos visão terrena. Nós temos uma visão terrena daquilo que Deus quer fazer. Mas Deus quer que você tenha uma visão sobrenatural. Um novo tempo. Quantos acreditam que nós podemos ter um novo tempo? Isso é visão sobrenatural. Porque se nós formos olhar o nosso país pela visão, pela ótica natural, queridos, nós vamos dizer, não, esse país não tem mais jeito. Talvez nós vamos olhar para aquela pessoa que está lá nas drogas, talvez está lá na prostituição, nós vamos olhar com os nossos olhos naturais, e o que vai acontecer? Nós vamos olhar com a nossa visão terrena, vai dizer, não, esse não tem mais jeito. Mas o homem que conserta tudo, Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui nessa noite. Tem um louvor, vou pedir para o Adriano cantar no final, não sei se o Adriano lembra, se o Adriano tem nota. Não sei se nós temos também lá na mesa. Fernandinho, ele canta uma música assim, o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou na Judéia, em Samaria, é o mesmo Jesus que anda conosco. É o mesmo Jesus que me tirou lá do alcoolismo. É o mesmo Jesus que me trouxe e me colocou aqui. Mas pessoas talvez lá fora diziam assim, esse não tem mais jeito. Porque eles tinham uma visão terrena. Mas algumas pessoas olharam, acreditaram e olharam com os olhos espirituais e acreditaram que eu podia ter jeito. Quando a irmã Natalícia, ontem eu estive lá no irmão José, batendo um papo lá, tomando um suco, né? Estava muito quente para tomar café, né, irmão José? Tomamos um suco que a Débora fez para nós lá. E eles estavam na reunião do evangelismo. Por que ela faz reunião de evangelismo? Porque ela tem visão sobrenatural. Por que nós viemos aqui nessa noite? Você tem uma ideia por que você veio aqui essa noite? Porque você acredita. Porque você tem uma visão sobrenatural. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão, você tem uma visão sobrenatural. Nós não vamos viver o que o mundo diz que nós temos que viver. Nós não vamos pregar o que o mundo diz para nós que nós temos que pregar. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Hoje é um dia de festa. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende é dia de festa. Mas eu quero dizer para você também que o dia que nós estamos na presença de Deus, diante da ceia do Senhor, todos os domingos são muito importantes, mas hoje é algo sobrenatural. É algo onde nós vamos poder olhar para esses elementos e dizer assim, esse é o corpo e o sangue de Jesus. Sermos fortalecidos. Sermos fortalecidos para amanhã. Aqui nós estamos numa bênção. Estamos ou não estamos? Nós vamos sair lá fora. Nós vamos enfrentar as dificuldades. Lembrar que amanhã é segunda. Todo mundo vai trabalhar. A síndrome da segunda-feira. Levantar cedo. Ir lá, encarar mais uma semana.
Mas nós temos que olhar isso, queridos, também com a nossa visão sobrenatural, a nossa visão espiritual. Porque se nós olharmos com a nossa visão terrena, querido, amanhã você vai falar assim, você vai acordar e você vai falar assim, não, mas acho que hoje eu não vou. Ah, vou deixar para terça. A terça é mais tranquilo, né? Nós temos que estar com a nossa mente, querido. Não podemos cauterizar a nossa mente. O mundo tem tentado cauterizar a mente do ser humano. Dizer assim, não, é assim mesmo. João, é assim mesmo. Viu? As coisas acontecem, Joãozinho, é porque é assim mesmo. E não, acontece porque é assim mesmo, tá? É natural isso. É natural mesmo. Porque nós não vivemos no natural. Nós temos que viver no sobrenatural de Deus. Nós temos que apostar, acreditar. Porque Jesus, ele acreditava. Se Jesus não acreditasse, ele não tinha separado os seus 12. Se Jesus não acreditasse na humanidade, queridos, nós temos que acreditar. Muitas vezes, nós às vezes nos colocamos numa posição que muitas vezes nós tentamos com determinado irmão, determinada pessoa, e fala assim, puxa, minhas forças estão acabando. Mas eu quero dizer para você que você tem que olhar com um olhar sobrenatural. Você tem que olhar com um olhar de bondade, de misericórdia, assim como Jesus tinha com as pessoas. Porque se nós fôssemos olhar pelo natural, olhar pela visão terrena, querido, nós voltaríamos à estaca zero. Voltaríamos lá para a época assim, puxa, mas se ele fizer para mim, eu meto a mão na cara dele. Ah, se a minha mulher não fazer, com alguns conselhos que a gente ouve por aí, se ela não fazer, meta a mão na cara dela. Isso é visão terrena. Mas nós não temos mais essa visão terrena. Esse conselho eu ouvi de um cara lá na firma, na empresa, numa outra empresa que eu trabalhava, que a mulher que apurrinhava a ideia do cara, o cara outro falou assim, meta a mão na cara dela. Essa é visão terrena. A nossa visão é espiritual. Quando Deus coloca pessoas do nosso lado, queridos, nós temos que abençoar. Esses dias eu mandei para o meu patrão lá, nós estamos passando por dificuldades, a empresa nossa passando dificuldades, baixaram nossas comissões, mas ele falou assim para mim, veste a camisa da empresa? Visto. Eu vou vestir a camisa da empresa. E eu mandei, quantos de nós temos orado pelo nosso trabalho? Quando nós entramos no nosso portão e falar assim, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus patrões, abençoa essa empresa, porque nós sabemos que Deus ele tem nos suprido, independentes das dificuldades, porque nós não estamos olhando com os nossos olhos naturais, mas nós estamos olhando com os nossos olhos, o nosso olho sobrenatural, nossos olhos espirituais. E como eu falei, hoje é um dia de festa, é a ceia do Senhor, simboliza a aliança do Senhor que Ele tem comigo e com você. Esses dias eu estava orando e eu imaginando assim, falei, puxa, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Você já parou, Pedro? Irmã Ângela? Adriano? Alex? Você já parou para pensar se Jesus não tivesse morrido há 2000 e tantos anos atrás? Você já imaginou o que seria de nós? O mundo está caótico ou não está? Guerras, rumores de guerras, Mateus 24. Pais matando filhos, filhos matando pais. Está caótico ou não está? Você já imaginou se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? O que seria?
Nós temos que olhar, queridos, o sacrifício de Jesus. Quando o apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo Jesus, mesmo não conhecendo Jesus, ele instituiu, ele escreve a Santa Ceia. Ele escreve a palavra de Coríntios 11, 23. E ele começa a dar alguns ensinamentos. Um homem que não caminhou. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus. Ele conheceu depois que Jesus derruba ele do cavalo. Quando ele estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos. E a Bíblia fala que ele foi um dos maiores. Um dos maiores. Muito embora existem pessoas que não valorizam o sacrifício de Jesus. Nós tivemos no meio de Jesus um homem que traiu ele. Nós tivemos naquela história um homem que negou Jesus. E eu não quero ser esse homem que vai trair Jesus da minha época. Eu não quero ser este homem que vai negar Jesus da minha época. Primeira Coríntios 11:30, depois nós vamos ler, dá uma definição de como nós, seres humanos, nos encontramos. Diz lá: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A palavra de Deus diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É ou não é? Adriano, você vai julgar você? Você se julga você mesmo? Se nós fazemos algo errado, queridos, é automático, nós vamos querer achar uma saída para que nós não sejamos julgados. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos sobrenaturais, com os nossos olhos espirituais, nós nos julgamos sim. Não vamos julgar o irmão, não. Nós vamos nos julgar. Dizer: Senhor, eu não sou merecedor. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos merecedores. É verdade ou não é? Mas mesmo assim, Deus, ele tem misericórdia de nós. A Bíblia também, em 1 Coríntios, pedi para os meninos colocarem para mim lá, 1 Coríntios 15, versículo 46 ao 49. Se você quiser anotar, o texto principal é Lucas 14. Primeira Coríntios 15, 46 diz assim: mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Próximo. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu. O que a Bíblia quer dizer nisso? O primeiro homem, Adão, foi terreno. O segundo homem, segundo Adão, quando nós estudamos lá, né, pastor Marco? O primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. O homem espiritual. Diz assim, ó, o outro versículo: qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Quem é? Jesus, o Espírito Santo de Deus, os anjos, os arcanjos. Mas eu quero dizer para você que nós somos seres sobrenaturais também. A palavra de Deus diz que nós temos um corpo, temos um espírito, temos uma alma. O pastor Marco ministrou na terça-feira no Tadel. Mas que a palavra de Deus diz assim,
do pó viestes, ao pó retornastes. Mas o espírito volta para Deus. Mas eu quero dizer que tem uma vírgula aqui. O espírito volta para Deus se nós estivermos alinhados com Deus. Se nós ouvirmos o convite de Jesus, Jesus te convida você para a grande ceia, e nós olhamos isso aqui como algo sobrenatural. Nós precisamos olhar com os olhos sobrenaturais. Agora vem a pergunta. Será que nos dias atuais é diferente do que nós ouvimos aqui em Mateus 14? O convite está sendo feito. As pessoas falam assim, puxa, mas quando nós chegarmos diante de Jesus, dizer assim, mas Senhor, mas eu não ouvi a tua palavra. Uau, hoje não tem, hoje nós temos os celulares, nós temos os meios, nós temos a televisão, nós temos os rádios. Nós não podemos dizer que nós não ouvimos. Ah, mas eu não ouvi, Senhor. Jesus vai dizer assim, afasta de mim, eu não vos conheço. E a Bíblia fala que vai haver muito choro e ranger de dente. Será que nós estamos preparados para isso? Examina você aí, neste momento, será que você está preparado para isso? Nós precisamos, queridos, ser homens e mulheres sobrenaturais. Será que nós olhamos para essa mesa com os nossos olhos naturais? Ou com os nossos olhos espirituais? Se olharmos para essa mesa com os nossos olhos carnais, vamos ver somente o copo com o suco da uva, como eu disse. Levar um copinho de plástico ali, né, um pãozinho lá do mercado, como que é aquele pãozinho do lanche lá, cortadinho. Você vai olhar só isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais. Precisamos ver com os nossos olhos espirituais, para que não nos enquadrarmos no versículo de Coríntios 11:30. Muitos entre vós, doentes, estão dormindo. Nós vamos dormir só na hora que nós temos que dormir. Quando nós chegarmos na nossa casa, comermos aquele risoto que sobrou, que pegou na hora do almoço, aquela maionese, talvez que foi feito, vai encher a barriga lá, vai lá, vai dar uma escovadinha nos dentes, e você vai dormir. Mas espiritualmente falando, nós não vamos dormir. Nós vamos estar em espírito. Porque a palavra de Deus diz assim que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Nós estamos olhando para o mundo, nós estamos olhando para a cidade de São José, nós estamos olhando para o nosso bairro, nós estamos olhando lá para a Campina do Taquaral, em nome de Jesus, aquela grande célula que tem lá. Nós estamos olhando para a Independência, a célula Dependência de Deus. Nós estamos olhando para todas as células que nós temos nos reunidos. E olhando com os nossos olhos espirituais, querido. Não é somente uma reunião. Não é somente uma reunião que nós vamos lá e daí depois nós temos o lanchinho no final do... Não, é algo espiritual. É demarcar território. Satanás, ele demarca território. Eu fiz algum estudo sobre
demarcação de território. O inferno é extremamente organizado. O inferno, existem territórios, onde emissários de Satanás não atuam numa área que é de outro. Nós precisamos ser organizados também. Nós carecemos ser organizados. Precisamos olhar com os nossos olhos espirituais. Valorizar isto, porque quando estivermos na glória, querido, isso vai ser uma realidade na nossa vida. Isso aqui que nós estamos vendo hoje, quando nós estivermos na glória, vai ser uma realidade, vai ser todo dia. Vai ser toda hora. Vai ser todo momento. Isso aqui nós fazemos uma vez por mês. Mas lá na glória nós vamos fazer todo dia. Você já parou para pensar? Lá você não vai precisar dormir. Lá você não vai se sentir cansado. Lá você não vai ter dor. Lá você não vai ter preocupação. Lá você não vai ficar preocupado se o teu filho saiu e se ele volta vivo ou não. Lá você não vai ficar preocupado com acidente. Lá você não vai ficar preocupado com conta. Você não vai precisar pagar água, luz. Você não vai pagar boleto. Você já parou para pensar? Ou nós vamos ter a preocupação de entender, puxa, mas eu não vou herdar a glória. Nós temos que ter a convicção, queridos. Eu tenho que ter a convicção que a minha salvação, da minha salvação. O Vinão tem que ter convicção da salvação dele. Cada um de nós temos que ter a convicção da nossa salvação. Se você não tem convicção da tua salvação, querido, venha falar comigo no final do culto. Fala assim, pastor, eu não tenho convicção da minha salvação. Nós vamos orar. Porque você tem que ter convicção da tua salvação. E automaticamente, quando você tem uma convicção da tua salvação, com os olhos espirituais, espiritualmente falando, você tem essa convicção, automaticamente você vai começar a olhar para trás. E falar, puxa, mas eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso melhorar em área tal. Ah, eu sou muito nervoso. Ah, eu sou muito estourado, eu estouro fácil. Eu era assim também. Essa semana retrasada, Deus colocou uma mulher lá, a mulher me falou um monte na empresa, e eu só ouvindo. Sim, senhora. A senhora está certa. Aham. A senhora está certa. Não, está certo. Meu querido, se fosse alguns anos atrás, misericórdia. Falei, Deus está movendo algo no meu coração. Deus está movendo algo com paixão ainda. Muitas vezes eu estando certo, eu não questionei ela. Mas eu tenho olhado com os olhos espirituais. Eu tenho olhado algumas situações com os olhos espirituais. Sabe por quê? Deus colocou assim algo no meu coração, até anotei aqui. Quando nós fazemos isso, nós ensinamos. Quando nós fazemos isso, querido, você ensina o teu filho. Quando você faz isso, você ensina a tua esposa. Quando você faz isso, você ensina o teu esposo. Quando você ensina. Quando você faz isso, você ensina as pessoas que talvez estão lá no mundo. Fala, puxa, o cara mudou mesmo, né? Jesus mudou ele. Jesus transformou. Jesus tem dado uma visão espiritual. E nós precisamos ter essa visão espiritual.
Coloca para nós 1 Coríntios 11, 23, tá? Por favor. Essa palavra, ela é algo assim que, quando eu leio ela, assim, meu coração... Eu quero dizer para vocês, sim, quando você convida alguém, eu não posso convidar, vou dar um exemplo aqui. Vou convidar o Jonathan para ele ir para Foz do Iguaçu. Tá bom, Jonathan? Mas eu nunca fui para Foz do Iguaçu. Eu não conheço Foz do Iguaçu. Então eu não posso falar para o Jonathan que lá é bom, porque eu não conheço. Eu não posso convidar o Pedro e falar, ô Pedro, vamos comer uma comida exótica lá, uma comida que ele nunca comeu, eu também não. Vamos comer tal coisa? Eu não posso convidar o Pedro e dizer que aquilo é bom, porque eu nunca comi. Não, como que é bom. E a palavra de Deus, querido, diz assim, porque eu recebi, o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, automaticamente, se eu e você, nós começarmos a mandar a visão terrena para as pessoas, o que as pessoas vão ter? O que as pessoas vão ter? Visão terrena. Se nós chegarmos no Robson e falar assim, Robson, é assim mesmo que acontece. Ah, não muda, é assim mesmo. É normal isso. Como eu vi esses dias, uma mulher fala assim, que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Eu não criei meu filho para o mundo. Se ela está criando o filho dela para o mundo, daí já o problema é dela. Mas nós criamos o nosso filho para Deus. Pais, futuros papais aí, nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Porque nós temos visão espiritual, porque nós temos visão sobrenatural. Nós criamos os nossos filhos, a palavra lá em Provérbios 22, 6, diz, ensina o menino o caminho que deve andar. E mesmo quando ele for velho, ele não se desviará do caminho. Pode até se desviar, mas ele vai lembrar. O Adriano pregou hoje lá na pastora Neuza. Fiquei sabendo já me deram toda o histórico. Filho pródigo. Foi isso que você pregou? Aí minha irmã estava passando por mim, nossa, foi uma bênção o que o Adriano pregou lá hoje, falou sobre o filho pródigo, meu sobrinho está afastado dos caminhos de Deus, conhecedor da palavra. Ele falou bem assim, eu não precisei nem falar para ele, não falou, João? Ele falou assim, filho pródigo? Eu não, ele falou. Foi isso que ele falou? Eu falei, mas pode ser. Porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus não chamou ele por acaso, não. E eu quero trazer para você nessa noite, em cima dessa visão sobrenatural, que não temos essa visão natural. Eu quero dizer, queridos, do teu chamado. Não importa a tua posição, não importa a minha posição, eu sou pastor, não. Importa o meu chamado. Irmã Natalícia, não importa a sua posição, líder de evangelismo, importa o seu chamado. Eu queria que os líderes se colocassem de pé, os líderes de célula, se coloca de pé aí. Eu quero fazer algo profético nessa noite. E eu quero também atentar também para as pessoas que de alguma forma receberam um chamado um dia, e hoje você não está fazendo, você não está exercendo nada. Você já foi um líder de célula, você já foi talvez um líder de departamento, talvez não na nossa igreja, mas os nossos visitantes aí de uma outra igreja. Eu quero que você se coloque de pé também. Amém? Se coloca de pé aí. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais pessoas.